E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui para a série para entender o beisebol, né? Vídeos curtos aqui para entender um pouco como funciona o beisebol, para quem está acompanhando o beisebol nos canais ESPN, para quem está querendo entender um pouco o esporte, tudo. É que eu vou falar um pouco de beisebol internacional, vou falar do beisebol do Extremo Oriente, né? O beisebol, que é o esporte mais popular no Japão, é o mais popular na Coreia do Sul, é o esporte mais popular em Taiwan e tem história, apesar de não ser mais tão popular assim nas Filipinas e na China. É uma das duas regiões do mundo em que o beisebol tem muita força, a outra é a América Latina. Já fiz um vídeo sobre a América Latina, vai aparecer no quadradinho aqui do lado, ao final deste vídeo vai aparecer um link para aquele vídeo ali que fala do beisebol na América Latina. Esse aqui é sobre o Oriente. Mas no final das contas, como o beisebol se tornou tão popular no Extremo Oriente? Bom, muita gente tem uma ideia errada de que o beisebol foi implementado no Extremo Oriente por causa da Segunda Guerra Mundial e quando os Estados Unidos ajudaram a reconstrução do Japão e depois na Guerra da Coreia, em que os Estados Unidos tiveram uma presença militar forte na Coreia do Sul, quando a Península Coreana se dividiu em Sul e Norte, até porque o beisebol é popular só na Coreia do Sul, na Coreia do Norte não. Mas não é verdade, não é assim que o beisebol chegou e se tornou muito popular na Ásia. Na verdade ele é bem anterior a isso, ele já era popular quando a Segunda Guerra Mundial acontece. O beisebol chegou no Extremo Oriente mais ou menos como ele chegou, como o futebol chegou no Brasil, né? A primeira chegada mesmo de beisebol no Extremo Oriente, daí principalmente China e Japão, foi com missionários americanos, religiosos americanos, que foram reforçar a presença do cristianismo no Extremo Oriente. E eles levaram vários elementos da cultura norte-americana, inclusive o beisebol, que era o esporte mais popular dos Estados Unidos na época. Então os primeiros registros de beisebol na China, no Japão, são esses. Mas ele ganhou força de verdade no jeito parecido com o do Brasil. O Brasil teve já registros de futebol antes de Charles Miller, mas a popularização e a implementação mais forte começou naquele processo do Charles Miller e de outros filhos da elite brasileira que iam estudar na Europa, no exterior, conheciam o futebol lá, entravam em contato e quando voltavam ao Brasil traziam bola, kit de uniformes aí para jogar e montar os seus times aqui no Brasil. Foi o mesmo que aconteceu lá. Então no Extremo Oriente, no final do século XIX, com a restauração Meiji no Japão, a China também passou por uma abertura econômica grande, e as elites de China e Japão começaram a mandar alguns dos seus filhos, né, já adolescentes, estudarem em escolas no Ocidente. Por uma questão geográfica, do mesmo jeito que aqui no Brasil as pessoas mandavam para a Europa, por uma questão geográfica, na Ásia eles mandavam para os Estados Unidos, porque é mais perto. Não tem que atravessar a Ásia inteira, mas toda a Europa Oriental, o leste europeu, para chegar na Inglaterra, na França, que eram os principais centros acadêmicos na Europa. Eles iam para os Estados Unidos, que era só, entre aspas, atravessar o Oceano Pacífico. Sobretudo se eles fossem ficar em algum lugar na costa oeste. Mas normalmente ia para os Estados Unidos mais na parte que já estava mais desenvolvida, né? A costa oeste teve um desenvolvimento mais tarde. Mas eles iam para os Estados Unidos, lá eles conheciam esporte, quando voltavam para seus países, levavam esse conhecimento e tentavam implementar, levar esse jogo para seus países. Foi assim que começou. Na China, ele começou a ter uma popularidade bem razoável e no Japão também. Depois de um tempo, isso acabou murchando na China, né? A China não conseguiu manter o beisebol tão forte assim. Foi um processo gradual, não foi que do nada assim desapareceu. Mas o beisebol foi aos poucos perdendo força na China e hoje é um esporte secundário no país. Mas no Japão ele ficou, até porque os japoneses começaram a ver conexões da forma como o beisebol era tratado e como era o treinamento, a disciplina necessária para o beisebol, e começaram a ver conexões com a cultura escolar, com a cultura de educação do Japão e a cultura esportiva do Japão como um todo. Então os japoneses começaram a tornar o beisebol um esporte mais local, até criando formas diferentes de lidar com ele, e que ele ficou
ficou um esporte com uma cara bem japonesa. E o estilo de jogo do beisebol do Japão é bem diferente do estilo de jogo do beisebol dos Estados Unidos até hoje. E do Japão ele foi para a Coreia. Os japoneses levaram o beisebol para a Coreia, não só porque houve uma ocupação do Japão na Coreia, mas também por uma proximidade geográfica grande, então havia mais intercâmbio. E o Japão que levou o beisebol para a Coreia. Nas Filipinas, o beisebol chegou a ser o esporte mais popular por muito tempo, daí sim por uma presença americana, porque os Estados Unidos ocuparam as Filipinas, né, que era uma colônia espanhola. Os Estados Unidos ocuparam e daí levaram a cultura americana para lá, e daí sim tem essa implementação que a gente mais imagina por uma ocupação territorial dos Estados Unidos nas Filipinas. Nas Filipinas o beisebol vai perdendo força, porque a partir dos anos 60, principalmente, os anos 60, 70, houve vários escândalos ligados de corrupção ligados ao beisebol, né, de venda de resultados, manipulação de resultados, jogadores que entregavam o jogo por causa de máfia de apostas, né, e daí o beisebol vai perdendo espaço para o basquete, que hoje é disparado o esporte mais popular das Filipinas. E o basquete também foi levado pelos americanos lá para o arquipélago. No Japão, o beisebol cresce. Ainda nos anos 30, empresários americanos perceberam com o crescimento econômico do Japão e com a popularidade do beisebol lá, isso ainda não era tempos de guerra, os Estados Unidos chegam a fazer excursões para o Japão, levando uma seleção de jogadores MLB, uma seleção de verdade, com jogadores como Lou Gehrig, Babe Ruth, alguns dos melhores jogadores da época, que hoje estão no Hall da Fama, como se fosse a seleção americana mesmo, o melhor time possível, para excursionar pelo Japão, realizar vários amistosos, lotando estádio. Então foi já naquela época já era um caminho comercial que a Major League Baseball buscava. Num desses jogos, o combinado americano ganha de 1-0 do time, do combinado japonês, e um adolescente japonês, o Eiji Sawamura, era o arremessador, e ele fez um jogo espetacular. Ele só cedeu uma rebatida no jogo, que essa rebatida foi um home run, foi o home run da vitória dos americanos. Mas ele cede só uma rebatida, ele consegue strikeouts do Babe Ruth, no Lou Gehrig, e chamou muita atenção. Pouco depois daquilo começa a Segunda Guerra Mundial, então os Estados Unidos e Japão se afastam, óbvio, né? E o Sawamura morre em combate na Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele era adolescente, ele acaba tendo que servir o exército japonês e ele morre em combate. Mas até hoje ele é considerado por muitos o maior arremessador da história do beisebol japonês, e o prêmio dado todo ano para o melhor arremessador da temporada no Japão é o prêmio Eiji Sawamura. Nos Estados Unidos é o prêmio Cy Young, no Japão é o Eiji Sawamura, por causa desse garoto aí que conseguiu lidar com talvez um dos melhores times já montados na história, porque é uma seleção americana com um dos melhores jogadores da época, e alguns são os maiores de todos os tempos, considerados entre os maiores de todos os tempos até hoje. O beisebol era um esporte muito ligado às escolas e universidades, né? Ele não tinha uma liga profissional. Depois é criada uma liga profissional no Japão, e daí o beisebol se implementa, se reforça. A liga japonesa é muito provavelmente a segunda liga mais forte do mundo, perde só da liga dos Estados Unidos, muito provavelmente porque não existe uma competição, né? Existe uma competição de clubes entre os times da Ásia, daí contando Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Os times japoneses normalmente são campeões, mas não tem um intercâmbio com os clubes da América Latina para ter uma noção mais clara. Mas a liga japonesa é a segunda mais forte do mundo. A Coreia começou a crescer muito o futebol, e calculam que lá pela década passada, né, década de 2000, o beisebol passa o futebol como esporte mais popular da Coreia. Ainda que a Coreia do Sul tenha um bom momento no futebol nesse período, o beisebol teve um momento melhor ainda. A seleção coreana consegue medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, a seleção coreana começa a se equiparar com a seleção do Japão, começa a ganhar com alguma constância da seleção do Japão, e para o sul-coreano isso é uma coisa muito importante, né? Você tá batendo o Japão no esporte mais popular do Japão é algo que chama muita atenção. Os sul-coreanos adotam a liga sul-coreana de beisebol, é muito forte. Ela é uma liga que até tem um aspecto bem diferente cultural em relação à dos Estados Unidos e até do Japão, né? Então os sul-coreanos gostam de uma coisa muito mais espetacular, mais show. É uma coisa que a gente às vezes pensa muito em NFL, NBA nos Estados Unidos. Os sul-coreanos fazem no beisebol, efeitos especiais no estádio. O jogador, quando rebate home run, ele
ele joga o bastão para fazer piruetas no ar, como se fosse uma comemoração. Isso não é mal visto nos Estados Unidos, isso é muito mal visto. Na Coreia é normal fazer isso, então tem um aspecto de show que fez com que o beisebol crescesse muito na Coreia do Sul. Curiosamente, nesses últimos anos a seleção sul-coreana deu uma caída e ela tem ficado para trás da seleção japonesa. Em Taiwan, o beisebol continuou forte, até porque era o esporte preferido de muitos dos chineses que foram ocupar Taiwan quando há a revolução comunista na China e o governo é expulso da China e eles vão para Taiwan. E lá ele fica como esporte mais popular também. Em Taiwan também tem uma pegada muito escolar, né? Taiwan, como profissional, tem alguns jogadores taiwaneses que chegaram na Major League Baseball, tem alguns que jogam na Liga da Coreia do Sul e na Liga do Japão, mas a grande força de Taiwan é nas competições infantis, né? As escolas taiwanesas investem muito em beisebol e Taiwan já ganhou o título mundial de escolas e também já teve problemas de corrupção de fazer malandragem ali, mas já chegou a ser campeão mundial por escolas, né? A malandragem, só para entender, não ficar no ar, é que essas competições são por escola, né? Então a escola que é campeã representa o país no torneio, mas já teve casos de que Taiwan não levou a escola campeã. Taiwan montou uma seleção de melhores jogadores para mandar. Isso não é permitido, até teve título destituído, mas Taiwan ainda é uma das grandes forças do beisebol escolar. Mas tem uma liga profissional lá também, né? Inclusive está tendo mais investimento aí nos últimos anos de melhorar a infraestrutura do beisebol em Taiwan, novos estádios, tudo, na Coreia do Sul também e no Japão também. Então é assim que o beisebol se tornou um esporte muito popular no Extremo Oriente. Não é por causa da Segunda Guerra Mundial, não é por causa da ocupação americana pós-Segunda Guerra, né? Mesmo nas Filipinas, em que tem uma pegada bem de ocupação americana, foi antes da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas é isso, então. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho e vejam mais os vídeos de beisebol aqui, né? Vou deixar aqui duas janelinhas aqui. Uma é para playlist de vídeos sobre beisebol para entender o jogo, e a outra é aquele vídeo que eu falei como o beisebol chegou e ficou forte na América Latina, tá bom? Um abraço e até mais.